Continuando nossa reflexão, meditação, leitura, calma, do Evangelho de Marcos, nós encontramos muitas vezes esta oposição que se faz à pessoa de Jesus. São Marcos tem o cuidado de destacar, né, os vários grupos. Acabamos de ver como fariseus e herodianos, dois grupos distintos que nem sempre se entendiam, mas que, para fazer oposição, se juntam. Fariseus e herodianos queriam armar uma cilada a Jesus e lhe colocaram a questão do imposto que se pagava ou não pagava a César, que os judeus não gostavam de pagar, evidentemente, porque era um imposto pago aos estrangeiros. O imposto a César não era nada apreciado pelos judeus, evidentemente. Aí vem herodianos e fariseus colocar a questão para Jesus. Eles vão embora e vem um outro grupo, que é o grupo dos saduceus. Agora vem os saduceus com as suas questões. Que diferença há entre fariseu e saduceu? Saduceu são os sacerdotes descendentes de Sadoc, por isso saduceus, que se ocupam do Templo de Jerusalém. É a alta classe sacerdotal da época, imaginando o Templo de Jerusalém como um lugar que congregava toda a administração da vida do povo. E alguns até dizem que era o grande banco de Israel naquela época. Bom, de qualquer forma, era um lugar de onde saía a legislação religiosa, em primeiro lugar, para a vida do povo. E lá estavam os saduceus, que eram os grandes sacerdotes. O sumo sacerdote seria praticamente aquele que governava o povo do ponto de vista judaico e que era nomeado naquele momento pelos romanos até. Então, os saduceus tinham umas posições religiosas diferentes dos fariseus e de outros grupos que existiam naquele momento no meio dos judeus. Por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Hoje em dia também entre nós católicos, embora todos procurem manter a mesma fé para não cair nem no cisma nem na heresia, mas a gente sabe que muitas vezes andamos aí nos limites das afirmações, que parecem até ser contraditórias dentro da mesma fé. O judaísmo é a mesma coisa ainda hoje. Por exemplo, grupos de judeus que aceitam a reencarnação, quando biblicamente parece que não é aceitável. Então, naquele tempo, esses saduceus não aceitavam a ressurreição dos mortos. Eu não sei dizer como é que eles viam a vida depois da morte, se não aceitavam a ressurreição e que teologia desenvolviam aí. O fato é que eram conhecidos por não aceitarem a ressurreição. E Jesus, evidentemente, fala da ressurreição. E os fariseus aceitavam a ressurreição e pregavam a ressurreição. E aí, então, eles chegam de novo com uma questão simplesmente para criar dificuldades para Jesus. A gente sabe na vida que isso acontece muitas vezes. Alguém coloca uma questão para você, mas para criar problemas. Conforme a resposta que você dá, você está preso numa rede que jogam em cima de você. Qual é a questão que colocam aqui para Jesus? A questão é simples. No capítulo 12, do versículo 18 até o versículo 27, se descreve esta cena. Os saduceus dizem a Jesus que uma senhora, uma mulher, ela era casada, ela enviuvou sem ter filhos. A lei mosaica dizia que um irmão do falecido devia assumir o matrimônio para gerar filhos. E esses filhos gerados seriam do falecido. Então, um irmão se casou com aquela mulher, mas ele também faleceu, sem deixar filhos. E assim um terceiro, assim um quarto, assim um quinto, assim um sexto, e assim um sétimo, eram 7 irmãos.
E aí eles perguntam a Jesus, na ressurreição dos mortos, quando ressuscitarem todos, ela vai ser esposa de quem? De qual dos 7? Uma vez que os 7 foram maridos dela. Então, uma pergunta capciosa, né? Nós diríamos em tom jocoso, não vai ser esposa de ninguém, porque ninguém vai querer ser esposo dela, uma vez que os esposos que ela teve morrem todos. Né? Ninguém quer morrer de novo. Mas a questão fica. E a resposta de Jesus é: vocês não estão entendendo bem o que é a ressurreição. Sem dizer isto, mas nas entrelinhas, Jesus está dizendo a eles: vocês entendem ressurreição como repetição daquilo que se vive neste mundo. Então vivemos aqui, morremos e vamos repetir depois o mesmo esquema de vida que temos aqui. Diz ele: não é isso. Vocês não entendem bem a ressurreição. A ressurreição não é repetição, a ressurreição é algo novo que prolonga essa existência. A vida começada aqui continua lá numa novidade de vida, não é repetindo o que está aqui, mas dando continuidade em algo que desabrocha, que será participado e vivido por aqueles que já passaram pelo sono da morte, como dizemos, e acordaram diante da face de Deus. Na ressurreição, quando ressuscitarem os mortos de Jesus, eles não se casam, nem elas se dão em casamento. Expressão judaica, né? O homem se casa, a mulher se dá em casamento. Serão como anjos no céu. Entender com toda a clareza o que significa isto é difícil para nós que não fizemos a passagem. Aqueles que já passaram saberão do que se trata. Eles são como anjos nos céus. E depois ele acrescenta: vocês não leram que Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é Deus de mortos ou Deus de vivos? Abraão, Isaac e Jacó para nós estão vivos ou estão mortos? Desapareceram? São simplesmente uma figura lendária? Então, Jesus acrescenta: vocês erram, e erram muito. Ou seja, vocês não estão entendendo as Escrituras com o poder de Deus. Então, em resumo, a ressurreição não é repetição desta vida, não vamos fazer simplesmente o que fazíamos aqui. Aqui a gente se casa e lá a gente vai se casar. Aqui a gente gera filhos e lá a gente vai gerar filhos. Não é isso. Lá seremos como anjos de Deus. Como são os anjos de Deus, eu não sei, porque não sou anjo. E também não sei porque não estou vivendo ainda aquela realidade. E para nós que estamos no tempo, podemos imaginar e imaginar mal, com muitas limitações, o que significa a vida na eternidade. O que significa a vida fora do tempo. Nós vivemos no tempo e no espaço. Estamos aqui num lugar, ocupando espaço. E o espaço que eu ocupo não pode ser ocupado por outra pessoa. E o tempo passa. Quando começamos a conversar, aquele início já se foi. E estamos neste momento que já está passando. Será diferente na eternidade. E por que será diferente? Porque não há tempo e não há espaço. Não havendo tempo e não há espaço, aquilo que nós podemos dizer é apenas uma conjectura. O próprio Papa Bento XVI, ainda quando era cardeal, dizia: a gente não pode dizer com clareza as coisas da vida futura, mas, dizia ele, temos um vocabulário humano que nos é dado pela Sagrada Escritura. Então isso também não podemos deixar de lado. Usamos este vocabulário. Aqui está uma parte do vocabulário dito por Jesus. Quando ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, são como os anjos no céu. Aqui está o vocabulário. São como os anjos no céu. Então, nós usamos o vocabulário da ressurreição, mas não temos a experiência da ressurreição, porque ainda não
participamos dela plenamente. Já participamos dela, diríamos, a gente pode dizer incoativamente, quer dizer, começando desde o nosso batismo, quando morremos para a velha criatura, já entramos na vida nova proposta por Jesus Cristo. Então, nós já estamos no primeiro passo definitivo da eternidade, mas ainda presos ao tempo. Por isso, na nossa teologia, se diz muitas vezes, ainda não e, ao mesmo tempo, já. Já está acontecendo o que ainda não aconteceu. Nós vivemos no tempo a experiência futura da eternidade até que ela se torne realidade. Ressurreição não é nem reencarnação e nem repetição. A reencarnação é um tipo de repetição. Será algo novo. Despertaremos e veremos a face do Senhor.